Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje, a defesa do ex-presidente Lula volta ao STF para garantir que as sentenças contra ele sejam mesmo anuladas. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, a defesa do Lula vai apresentar uma petição daqui a pouco, essa semana, nesses primeiros dias da semana, no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o presidente da Corte, Luiz Fux, paute o processo que anula todas as condenações do ex-presidente, uma decisão que foi tomada de forma liminar pelo ministro Edson Fachin, e vai pedir também que o Supremo conclua se o julgamento da suspeição do Sérgio Moro pela segunda turma do tribunal foi válido, né? Ou se esse julgamento da suspeição deveria ter sido feito pelo plenário. Qual que é a confusão, Megali? A gente sabe que tudo o que diz respeito aí ao ex-presidente Lula sempre tem muitos meandros e é um xadrez aí que vai sendo jogado e que parece que nunca chega ao fim. O problema é o seguinte, o ministro Edson Fachin anulou todas as sentenças de condenação do Lula e mandou todos os processos dele para... estão em Brasília agora. Bom, ok. Isso está valendo, as sentenças estão anuladas, e os juízes que estão pegando esses casos, eles podem tocar esses casos, esses processos, a partir do recebimento da sentença, ou seja, eles podem aproveitar todas as provas, todos os fatos coletados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, e podem, então, portanto, dar sentença de forma rápida. Qual que é a única forma de isso não acontecer? Se a suspeição do Moro for válida, que foi dada pela segunda turma. Por quê? Porque daí a defesa do Lula pede a extensão da suspeição do Moro, no caso do triplex do Guarujá, para todos os outros processos. Se isso acontecer, todas as provas são anuladas, tudo é anulado, não apenas a sentença, volta tudo à estaca zero. Então, essa é a conclusão desse julgamento, é muito importante do ponto de vista da defesa do ex-presidente, para permitir que, de fato, a situação dele fique consolidada como candidato, como uma pessoa que não tem absolutamente nada a dever na justiça, pelo menos em relação a esses principais processos que vieram de Curitiba para Brasília. Agora, a partir do momento em que o presidente do Supremo, Luiz Fux, não pauta esse julgamento, que já tem maioria a favor desse presidente, o ministro Marco Aurélio de Mello pediu vista, devolveu o processo, mas o Fux não pauta. A partir do momento em que ele não pauta, os processos vão correndo em Brasília. Daqui a pouco você tem uma nova sentença dada por um juiz de Brasília. Daqui a pouco você tem outras situações, de novo, consolidadas de condenação. Então, é um xadrez complicado, e a gente fala assim, né, Megali? Impossível que aconteça algo na justiça que o Lula não possa mais ser candidato, ou que dificulte que ele seja candidato. A gente já viu que o impossível, no caso do ex-presidente, em geral acontece, né? Eu me recordo quando a gente cobria o caso dele lá em Curitiba, que ele ainda não tinha sido condenado pelo Sérgio Moro, e muitas pessoas falavam impossível que o Lula vá preso, foi preso. Depois as pessoas falavam impossível que ele volte a ser candidato. Não só pode voltar a ser, como todas as sentenças dele foram anuladas em uma canetada do ministro do Supremo, Edson Fachin, algo que ninguém previu nunca. Então, tudo ainda é um xadrez sendo jogado e a defesa insistindo para que essa partida seja finalizada de uma vez e para que se consolide a situação dele na justiça, Megali. Então, nessa semana, a defesa do ex-presidente pedindo que o ministro, presidente do Supremo, Luiz Fux, paute os processos, finalize essa discussão, porque se isso fica pendurado, se isso fica sem decisão, os processos vão correndo ali em Brasília. Sendo que o presidente, depende só do presidente Luiz Fux pautar esse processo, esse julgamento, na verdade, né, esse julgamento dessas questões, que já tem uma maioria a favor do ex-presidente. Mas o presidente Fux, ele tem ações aí que ele demora 10 anos para pautar, muitas coisas ali que ele poderia levar a plenário, que dependiam dele, do gabinete dele, ele, enfim, já tem precedentes aí de uma certa demora em alguns casos polêmicos. Então há um temor de que isso aconteça agora, por isso a defesa vai insistir com isso, Megali. Você falou muito bem, né, Mônica? Parecia impossível que um presidente que deixou o poder com tanta popularidade fosse para a cadeia. Parecia impossível que ele retornasse depois de tanto desgaste, né? Parecia que estava morto. Não estava. Tá aí.
É um personagem que realmente merece uma grande biografia, né? Para quem gosta e para quem não gosta, né? A gente lê biografia de personagens que a gente gosta e de personagens que a gente despreza, mas que tem realmente grandes histórias para serem contadas. Rui Castro, eu tô olhando para você.